Olá, está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios, mas também contamos histórias de pessoas que fazem a diferença nas cidades. Eu sou Fernanda Esquiava e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi RS. E o programa de hoje é voltado para o mercado de trabalho, que cada vez mais vem sendo concorrido nas grandes cidades. Mas qual a importância de qualificações no currículo? E como o domínio da língua inglesa pode agregar nas disputas com a concorrência? E agora, para falar comigo sobre esse assunto, eu converso com a Rosa Benhoeft, especialista em gestão de pessoas. Rosa, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Multicidades, que bom te ter por Muito aqui. obrigada, bom dia. Tudo bem? Rosa, É, a gente está num período, para a gente começar a falar sobre isso, sobre a questão de mercado de trabalho, a gente está num período ainda considerado de férias, né, para a maioria das pessoas aí que estão curtindo o litoral, viajando com as famílias, enfim. Como é que você enxerga este período agora, janeiro que nós passamos, fevereiro, um pós-carnaval, para quem está buscando mudar de emprego, para quem está buscando uma nova colocação profissional? É o momento de buscar oportunidades ou ainda o mercado não está tão aquecido assim? o mercado está aquecido, o mercado especificamente em algumas áreas tem muita demanda e falta de profissionais. Em muitas empresas estamos também olhando que profissionais com mais capacitação ou um pouco repertórios um pouco mais maduros estão em falta. E eu penso que esse é um período interessante nas mudanças. Vale, apesar de que durante o ano inteiro esse fenômeno da troca, ou por satisfação, ou por aspiração, é, as pessoas estão buscando novas posições. E o mercado está bastante seletivo e exigente em relação a algumas áreas, principalmente quando se trata de essa explosão tecnológica que nós estamos vivendo, né? Estamos hoje sendo muito mais criteriosos e exigentes em habilitações em tecnologia, em domínios de línguas, em capacidade soft, que a gente está chamando, a capacidade de adaptação, a capacidade de empatia, a capacidade principalmente de comunicação e de negociação. Tu falasse uma coisa assim, a qualificação profissional, né? Hoje dá para buscar emprego numa multinacional, por exemplo, sem ter o domínio da língua inglesa? Não, isso é muito difícil. E não digo que somente numa multinacional, porque se você tem materiais, tecnologias acessíveis em idioma inglês, é muito importante que você domine a língua. Os repertórios, tanto técnicos, né, os vocabulários técnicos, quanto vocabulários de interação. Porque quando você está numa empresa que usa, né, muito a idioma inglês ou outros idiomas, porque inclusive hoje estamos nos confrontando com a necessidade de ir buscar também uma proficiência em mandarim. Né? É, A exato. China, Eu ia te perguntar justamente sobre isso, se hoje o mandarim ele vem ocupando um espaço importante, né, no mercado. sem dúvida nenhuma, porque nós não tínhamos tanta. Tínhamos operações comerciais muito intensas, mas não tínhamos interação dentro das próprias organizações. Hoje nós temos espalhados pelo mundo capitais chineses e necessariamente é importante que você aprenda um pouquinho de comunicação em mandarim, né? É Isso. interessante, né? Uma mudança do mercado. Sabe que quando eu era muito jovem, eu ainda estava no ensino médio, eu me lembro de ter um professor e ele comentava conosco, jovens aí, 15, 16 anos, olha, a gente estuda em mandarim, faça um mandarim que é o futuro, né? E hoje a gente está no futuro Está e no aí futuro. e vendo essa necessidade. Rosa, me É, diz uma coisa, e quando a gente tem, vamos supor assim, no momento da contratação, se você tem um profissional já sênior, que já tem uma qualificação assim absurda, né, de experiência profissional, de graduação, de especialização, enfim, é aquele cara que é o sonho de toda empresa ter, mas que, porventura, vamos supor que ele tem um inglês nível básico, médio, isso vai impactar na contratação dele ou não? sim, Ou...
Vai? Ele vai estar em desvantagem pelo fato de não ter o idioma. E porque entender que falar inglês não é somente falar inglês. Entender que quando eu aprendo um idioma, eu aprendo uma cultura, eu aprendo um jeito de pensar, um jeito de elaborar e construir a minha fala. Então, não é somente saber falar inglês, é que o inglês te dá acesso a um racional diferente, uma cultura diferente. Eu aprendo inglês, aprendo chinês, eu aprendo qualquer outra língua, alemão. Eu estou aprendendo muito sobre cultura desses países que utilizam essa língua. Sim, e porventura você vai acabar cruzando, dependendo com a empresa que você trabalhar, com várias pessoas de vários lugares do mundo, né? Eles Sem vão estar dúvida. por aí, né? Sem dúvida, porque hoje as pessoas também estão trabalhando muito virtualmente, né? Tem, por exemplo, jovens que eu trabalho com eles, eu pergunto duas coisas. Primeiro, conhece seus chefes? Tem algumas pessoas que já trabalham 3 anos na empresa e não conhecem ainda seu diretor ou seu Uhum. gerente, porque as demandas vão chegando pelos próprios clientes, ou internos ou externos, e a pessoa está respondendo. E estão trabalhando para empresas de fora, estão trabalhando para empresas europeias, ou empresas americanas, ou empresas alemãs, irlandesas, enfim. Né? Então, hoje, nossa visão de mundo é ampliada e estamos em conexão permanente. Então, inglês já não é mais assim um diferencial, é quase que um imperativo que nós possamos falar a língua e para podermos comunicar, né? Não, e uma coisa, é uma boa, né, Rosa? Porque para nós brasileiros, quem conseguir ter um salário em dólar ou em euro já está na vantagem, né? Quem Oh, trabalha. nós hoje estamos mais ou menos falando de um profissional que é maduro e que tem muita fluência, estamos falando de salários que vão a US$ 7.000, por exemplo, né? De É. 3.000 a US$ 7.000 estão os salários para um intermediário, alguém que já domina a língua. Então, isso verdadeiramente faz um diferencial. Com É, certeza. Rosa, no queria te perguntar uma coisa seguinte, ó, eu conversava esses dias, há poucos dias atrás, agora semana passada, com um gestor de uma grande fábrica no Paraná e conversávamos justamente sobre isso. É, a dificuldade de conseguir pessoas que tenham qualificação, que tenham uma língua estrangeira, que estejam aptas a ocupar determinadas vagas, mas principalmente uma coisa na qual ele se queixou: o comprometimento desta nova leva de profissionais que vem vindo no mercado, que tem tudo isso, talvez falte um pouquinho de experiência, de anos de trabalho, porque eles são mais jovens, mas como é que você vê assim, ó, hoje, 2025, a postura desses profissionais no mercado? Eu vejo como um processo que o próprio mercado, a própria sociedade está colocando a partir da velocidade com que estão acontecendo os recursos tecnológicos, estão acontecendo as mudanças. Há uma relação com o tempo hoje, principalmente nos jovens, de muita ansiedade, muita preocupação de que as coisas se acelerem e sejam rápidas. Da mesma maneira, as empresas hoje cultivam uma cultura de pressão por resultados e de velocidade. Então, essa relação com o tempo está fazendo um pouco perder a percepção de que as coisas têm ciclos e têm processos de maturação. Então, o jovem está muito ansioso. Isso impacta muito ele pensar de maneira muito mais planejada, ele pensar num próximo passo que nem sequer remoto para 50 anos de idade, quando ele tem 30, né? Quando se entrava numa empresa, um tempo atrás, nós sabíamos que tinha um encarreiramento, que ia Sim. subir não sei o quê, pipipi. Agora não, agora nós estamos convidando e até impondo aos profissionais que eles façam suas próprias trajetórias, que eles gestionem seu tempo. Então, isso dá uma pressão muito forte, né, para o jovem. E ele não aguenta muito tempo na espera de um próximo passo, mas ele também não se enxerga no próximo passo de maturidade, né?
porque eu penso que temos 4 elementos muito fortes que desafiam muito essa geração nova. Um primeiro é que essa maturidade decisional, né? Decidir não é uma coisa fácil, requer muita compreensão do papel, a responsabilidade do papel que a pessoa está representando, exige muito conhecimento, o uso de dados, de informações que deem consistência a uma decisão, e exige uma velocidade ou uma disponibilidade para arriscar. Eu acredito que na decisão, muitos jovens decidem no risco, mas não fazem um exercício profundo de analítico, né? Outro elemento muito importante é como que as pessoas leem, e principalmente os mais jovens, conseguem ler o ambiente, conseguem perceber o ambiente, o que está acontecendo ao redor deles. No contexto de uma organização, no contexto de um trabalho, na relação mais sistêmica de conexão de pessoas, de rede, etc., dentro da própria organização do trabalho. Isso é importante. Aprender a fazer leituras. O que está acontecendo agora? O que vai acontecer? Que impacto estou provocando agora e eu vou ter que colher isso daqui um pouco. A outra coisa é a paciência de uma adaptação cultural, porque hoje nós estamos buscando estamos contendo muita dificuldade para encontrar e lidar com pessoas diferentes. Temos muita impaciência quando aquela pessoa não consegue compreender o que estou falando, ou não se parece comigo, ou não tem os mesmos atributos. Eu quero muito igual para eu poder me facilitar. E temos muita dificuldade de trabalhar a diferença de pensamento, de formação, de cultura, etc., né? E essa questão da autoconfiança, né? Do jovem dizer assim, eu sou confiante e tenho valor, e reconhecer que sabe e possui recursos muito bons, mas que carece e tem gaps e tem que aprender, né? Não há muita paciência do aprendizado, né? A gente não nasce sabendo, né, Rosa? A gente tem todo um processo aí para aprender a andar, aprender a falar, e assim é o mundo corporativo, né? Exatamente. Então, hoje nós temos isso, mas temos um vigor, temos uma energia ativa, um desejo de crescimento. Isso as organizações precisam aprender a conduzir essa energia de ação desses jovens e juntar as gerações dentro das empresas. Olha só que conversa maravilhosa a gente está tendo, principalmente para você que está pensando em mudar de ramo, em se aventurar por outros caminhos aí. A gente conversando com uma especialista que sabe muito e que pode dar várias dicas para que esse caminho ele seja mais tranquilo, mais leve e também mais seguro. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente continua falando sobre isso, não sai daí. Sua nota do Enem pode ser o primeiro passo para o seu futuro. Na Ubra, você decide como estudar, presencial, híbrido ou EAD, e ainda aproveita os diversos benefícios de estudar em uma das 5 melhores universidades privadas do estado. São mais de 30 cursos para você conquistar o sonho de entrar na graduação com até 70% de desconto. Na Ubra, você terá um ensino de excelência, professores qualificados, metodologia inovadora, com equilíbrio entre a teoria e a prática, além de uma infraestrutura que oferece a melhor experiência para você. Não perca essa chance, matricule-se agora utilizando a sua nota do Enem e faça seu futuro acontecer. Acesse ubra.br/vestibular. E o Multicidades está de volta e a gente continua falando sobre a importância de qualificações no currículo, como, por exemplo, o domínio da língua inglesa. Rosa, uma pergunta que não quer calar. Eu venho de uma geração, acredito que a tua também, onde quando nós íamos nos matricular no inglês, era aquela coisa de 5, 6 anos de curso, enfim. Hoje a gente sabe que o mundo corre, né, e não se tem mais tempo para isso. E aquela pessoa que ela tem uma qualificação profissional, já tem um curso de graduação bacana, uma especialização, mas faltou grana para poder investir nos cursos de língua estrangeira.
Você acha que hoje esses aplicativos que estão por aí, que às vezes são gratuitos ou às vezes tem uma taxinha pequena para pagar, eles ajudam? Pode ser um Ajuda muito, instrumento? muito ajuda. Porque você precisa. Você sabe que uma língua você tem, está na fala, está na escuta, está na elaboração do pensar, está na escrita, está na troca, enfim. Eu preciso de vocabulário. Quanto mais eu tiver acesso e me familiarizar com o idioma, muito mais eu vou estar sensibilizada e preparada para poder exercitar. É claro que existem alguns fenômenos dentro de nós que são fenômenos que eu digo assim, autodesqualificadores, né? Que a gente diz assim, ou na minha idade não vou conseguir, ou fico ridículo quando eu tenho um pouco de receio de me expor. Mas idioma é uma coisa que nos leva perto da diferença. Nos leva perto de quem seja diferente. Qualquer pessoa que fale uma língua diferente de mim, mas que eu tenha uma intencionalidade de querer fazer a conexão. E aí eu vou encontrar formas e linguagens de poder me comunicar. Então, não tenha receio de não saber. E você está vivendo uma circunstância de encontro com alguém que sabe inglês e você não sabe inglês. Utilize a intenção de se comunicar e crie uma linguagem e pode aprender junto. Sim, com certeza. Então, é importante essa familiarização. Olha, os jornais, né, os noticiários, vai para assistir o filme, cante a música em inglês, namore alguém que na inspiração do Confesso pai. que esse é o caminho mais fácil. Então, tem caminhos e caminhos para se familiarizar, para a escuta, para a fala, para uma pequena palavra, para uma leitura, etc. E temos muitos recursos nesse momento que precisamos explorar. É fácil, né? Basta a gente querer. E Rosa, você que trabalha diretamente com isso, o que você poderia dizer assim, ó? Como é que está o cenário brasileiro em termos de oportunidade de emprego? Você acha assim que a região sul aqui, ela ainda está engatinhando nisso, já é um local mais difícil de se colocar e de buscar grandes oportunidades, ou vem mudando esse cenário? O que você vê assim, em região sudeste? Como é que você dá uma mapeada, assim, quem quer Olha, se eu aventurar aí? vejo que quando olhamos o Brasil, né, o país, temos algumas vantagens no Sul. Temos muitas empresas de grande porte, internacionais, estados que estão em muito desenvolvimento, né, estado de Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, Paraná, temos no Sudeste, São Paulo propriamente dito, umas concentrações de empresas que estão em muito, não que no Nordeste não existam, mas falando do Sudeste e até falando nas pesquisas que a maioria dos jovens que são convidados a trabalhar fora e que dominam o inglês são jovens do Sudeste na faixa de 30 anos. Ou seja, estão nessa faixa de início de carreira, de afirmação da carreira. Um período Então, de construção, né? ainda numa fase de construção e que seguramente ainda não tem famílias, podem tomar decisões por si. Então, eu acho que nós estamos com perspectivas interessantes. Agora, eu recomendo para o profissional jovem que ele, primeiro, tenha muita consciência da sua preparação, tenha um exercício de planejamento que nessa idade, eu digo, adiantamos a idade de 30 anos para a idade de 50, né? Porque somente com 50 anos a gente planejava. Ia Verdade. acontecendo a nossa vida. Hoje não, hoje com 30 eu preciso ter uma perspectiva, um planejamento, algumas escolhas para poder. Porque a velocidade está muito forte, muito acelerado, né? Tudo. Então, uma consciência muito grande de si, um autoconhecimento, uma humildade para dizer: eu ainda perco as estribeiras, eu ainda estou indeciso, eu ainda não confio tanto, eu preciso me conhecer, assumir coisas que eu não sei. E
porque em alguns momentos o excesso de autoconfiança gera uma vaidade e uma necessidade de exigir do mundo respostas que eu ainda não estou conseguindo colocar sustentação, né? Então, esse jovem precisa planejar e se conhecer e ter um bom discurso sobre ele, né? E dizer, olha, isso aqui eu sei, garanto, mas isso aqui eu ainda estou em aprendizado e preciso de experiência. Porque nós podemos nos preparar muito bem, mas se nós não temos a experiência, a vivência, o momento crítico para eu poder responder, eu posso dizer, eu sei muita coisa, mas não vivi essas coisas. Então, Com ainda certeza. falta experiência, né? Rosa, e vou saindo do jovem, os 50 mais, ele ainda pode se reinventar no mercado e ter uma boa colocação? Sem dúvida nenhuma, porque os 50 mais está com mais ou menos 30, 35 anos de 30 anos de experiência. Aí tem uma sutileza, vou dizer assim, né? Uma sacadinha aí, que é o seguinte: pega teu currículo, você de 50, e olha para ele e pergunte-se, toda essa minha trajetória, né? Ao olhar tua trajetória, passei por isso, por isso, por isso, pela circunstância tal, 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 tal. Tudo isso me tornou capaz, né? Não estou falando de competência, estou falando de capacidade, capaz de poder resolver alguns problemas, algumas necessidades das empresas, do trabalho, do mundo, das relações, me tornou capaz de poder fazer isto ou mais isto, esse tipo de circunstância, esse tipo de demanda. Assegure e valorize sua trajetória dentro desse conceito de capacidade. Eu preciso me habilitar. Então, aí é outro ponto da pessoa de 50. Eu estou muito habilitado, fui habilitado para isso, mas o mundo está me pedindo habilitação nesse momento. Então, não posso ter nenhum reparo de pegar um mentor jovem de tecnologia que vai me acelerar para eu poder compreender e aprender. E aí a grande beleza desse homem, desse profissional de 50, na hora em que ele, pelo aprendizado, né, sem nunca querer chegar no ponto do jovem, porque seria chegar no limite que ele quiser, Sim. né, sem comparação. Então, eu acho que ali está aí uma oportunidade imensa para as pessoas de 50. Quantos talentos, quantas capacidades, quantas formações, e se perguntar, quem precisa disto? Onde está a empresa? Onde está a atividade? Onde todas essas capacidades podem ser utilizadas? E, principalmente, se dispor a fazer um exercício de comunicação com as outras gerações, que vai estar principalmente em dois fenômenos. O fenômeno da escuta. Então, vem cá, quero te escutar, me conta, né? O que está acontecendo no mundo? Eu quero ver o mundo pelos olhos daquele jovem que está do meu lado. E a pergunta, para depois entrar na fala. É espetacular, né? Rosa, é tão bom conversar contigo. Eu acho que a gente são poucas pessoas aqui que a gente recebe que dá gosto, né, de ouvir e de saber que o mundo ele é cheio de infinitas possibilidades, né? E eu acho que a gente poder ter esse privilégio de te escutar e ver essas dicas, né, ter essa injeção de gás aí, seja para o jovem, seja para aquela pessoa que já é mais madura e que quer ainda continuar no mercado ou quer buscar novas possibilidades, né? Porque é sobre isso. Então, é muito bom. Minutinhos finais do nosso programa, o que você deixaria aí de dica final, de um recado aí para os nossos telespectadores, para quem está nessa fase aí de busca de oportunidade, de se reinventar, de se requalificar, enfim?
Tá. A primeira coisa que eu diria para o profissional ou para a pessoa é que não se preocupe com a idade. Não se preocupe com a idade, porque você não é contratado pela idade. Tua capacidade, tua competência não está na idade. Pode ser que você, jovem, teve uma vida que te exigiu uma autonomia, te exigiu uma gestão da tua trajetória e da tua vida que te deu muita maturidade. Não sabemos, né? Então, pela idade, não. É como você maneja os seus ativos. E aí eu digo que os ativos que a gente maneja são 4 ativos, né? Como que você maneja sua energia biológica? Quanto que você cuida do corpo? Quanto que você tem consciência de que esse corpo é uma usina energética que te permite que você vai fazer muitas coisas. Jovem, muito exercício, Ironman, não sei o quê, eu vou fazer N coisa, eu vou sair para badalar e depois eu vou ir trabalhar, né? Com mais idade, como estão esses cuidados e a manutenção dessa energia e desse estado de saúde, né? O outro ativo é o teu conhecimento. Então, não para de aprender. Não pare de aprender. Se eu não sei, humildemente diga, não sei, me ensina. E eu vou buscar o conhecimento. Se eu sei, eu ensino. Eu preciso aprender. Então, aí é meu conhecimento ativo, né? O que eu quero aprender e esse aprendizado contínuo para todas as idades. O terceiro é meus relacionamentos. E meus relacionamentos independem da idade. Aceitar uma pessoa, conviver com outra, se conectar com ela, valorizar, trocar, intercambiar, colaborar, tudo isso é independente de uma idade. E o último é a questão do capital, né? Como capitalizo minha vida. E capital não é somente ganhar dinheiro, um bom salário. Capitalizar é minha figura, é minha marca, é minha pessoa. Tenho uma reputação, um nome, uma referência, como me procuram, porque eu tenho um valor, né? E capital é escrever, capital é realizar, capital é entregar resultado. Estou capitalizando meu tempo, minha expertise, meu trabalho, etc. Então, eu diria que são quatro grandes temas que servem para todas as cidades. Querida, muito obrigada por essas dicas tão valiosas aí. Tu sabe, já é sempre bem-vinda aqui no Multicidades, é sempre muito bom te ter por aqui. Tenha uma ótima semana aí pela frente. E você, espero que você tenha gostado desse nosso programa. Espero que tenha sido útil todas essas dicas maravilhosas aí que a gente está trazendo para você. Quem não assistiu pode ir nos nossos canais aí nas nossas redes sociais e ver 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Fica à vontade, porque você já sabe aqui no nosso canal Tudo é Multicidades vai ficando por aqui. Te espero nos próximos programas. Tchau, tchau.